dando aquele primeiro minutinho para a gente conectar. Oi, olha quem abriu a live de hoje. Muito bons sinais isso. Raquinha querida, seja bem-vinda. Jane, Cris, que bom, que bom. Olha só, gente, abrindo mais uma live sessions do projeto In-House. Na verdade, a primeira dessa semana. E começando essa semana já naquele estilo open mind, fazendo uma live mais interiorizada para a gente poder mergulhar e já ir abrindo os nossos caminhos, limpando a frente para a semana ser promissora, abundante e linda para todo mundo. Na verdade, a gente vai ter uma conversa incrível aqui que vai ser uma live mais dinâmica, né? Para quem já assistiu várias outras do Projeto In-House, sabe que a gente tem uma conversa antes e que depois a gente segue com uma dinâmica que, na verdade, gente, nem eu sei do que se trata hoje. Surpresa total. Mas pode ser surpresa porque Silvia Cury, que é a nossa convidada de hoje, eu confio cegamente e sei que vai ser profunda e inesquecível. Bom, aproveito sempre para me apresentar aqui, porque quem ainda não chegou e vai assistir no IGTV, eu sou a Raquel Xerém, criadora do projeto In-House. Projeto esse que nasceu com o propósito de compartilhar assuntos que façam bem, que enriqueçam o corpo, a mente e a alma. E nesse momento estamos aqui, nesse de In-House para In-House, né, no virtual. Mas, ok, estamos indo bem, né, galera? O que eu ia dizer para vocês é o seguinte, quem ainda não segue o projeto, tá? Segue lá, porque quanto mais seguidores a gente consegue compartilhar mais assuntos e, enfim, né, faz parte exatamente dessa caminhada aí que a gente está fazendo. Falando um pouquinho da programação dessa semana ainda, nessa quinta-feira eu vou conversar com uma pessoa que eu admiro muito, que é a Patrícia Maier, uma das diretoras do Casa Cor, que vai contar pra gente todas as novidades que o Casa Cor está trazendo e também os desafios, né? Que ela, na verdade, agora é uma dos grandes eventos que resolveu encarar e fazer e acontecer ainda esse ano. Então a gente vai saber direto dos bastidores, né? Enfim, qual vai ser esse novo formato, como é que o Casa Cor vai fazer para esse momento receber os seus convidados nesse esquema do normal / anormal, enfim, nem sei mais dizer o que é exatamente, não é mesmo? Então é isso, gente, vai ser nessa quinta-feira às 6 horas, tá bem? Bom, lembrando mais uma vez do IGTV, porque para quem não conseguiu assistir ao vivo, para quem perdeu as outras e para quem quiser indicar para os amigos, a gente está lá no IGTV. Basta clicar aquele botãozinho do meio e assistir todas as lives do projeto In-House. E é isso. Eu acho que é chegado o momento, porque como a gente tem conversa e mais dinâmica, eu não vou querer perder tempo e vou chamar para cá Silvia Cury, terapeuta sistêmica que atua na área de constelação, constelação familiar, constelação organizacional, constelação estrutural e também do coaching, né? Enfim, na verdade, ela vai explicar melhor aqui pra gente todo o trabalho que ela faz. Então, deixa eu achar aqui, visualizar. Gente, quando o celular cai no meio da live, faz o quê? Calma aí, a gente coloca ele de novo, não é mesmo? Então, olha aqui, visualizar. Seja bem-vinda Olá! mais uma vez, né, Silvinha? Mais uma vez aqui, estarei sempre que você me chamar, que é uma delícia estar aqui com você, Raquel. Obrigada. Queridona. Olha aqui, queria contar para vocês, para quem não sabe, que a Silvinha está semeando o projeto In-House desde o começo, participou do nosso evento presencial, quando conseguíamos estar no presencial, que foi o Wellness In-House, que foi lindo, e também a gente já fez uma live maravilhosa. Mas sabe o que acontece, Silvinha? Esses profissionais como você, que eu chamo, tem tanto assunto para a gente trocar, que eu acho que nem 10 lives seriam, né, o suficiente para a gente poder contar tudo que tem para contar aqui. Então, enfim, seja sempre bem-vinda, né? Que seja a segunda de 1000 que a gente vai fazer pela frente, não é? Obrigada, Raquel. É uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do que eu sei com você e com esse público maravilhoso.
Que bom, queridona. Bom, a gente escolheu um assunto bem profundo hoje, né, Silvinha? Mente que mente. Então, para não perder tempo, vamos começar do começo? O que que tem por detrás dessa mente que mente? Explica melhor para a gente esse conceito. Então, Raquel, a gente fala muito ouve muito falar, né, de crenças limitantes, e o que que é isso na vida da gente? Muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente toma atitudes, tem comportamentos que a gente acha que nem pensa direito na hora que está fazendo aquele movimento, tomando aquela decisão, por exemplo, e a Uhum. gente não sabe que por trás de cada passo que a gente dá, de cada escolha que a gente faz, existe um caminho mental, que eu costumo chamar de um labirinto mental, que acontece, que faz a gente ter aquele comportamento. Então, quando a proposta do tema, né, foi falar dessa mente que mente, é para trazer para a gente a consciência do que está por trás de cada um dos nossos comportamentos. Porque às vezes a gente fica muito apegada, olhando só para o comportamento, esse comportamento é bom, esse comportamento é ruim, e nunca é uma questão de comportamento em si, sempre o que está por trás desse comportamento. Então, a proposta é mergulhar mais profundamente em você, na sua essência, e entender que informações são essas que você tem guardado ali como se fosse um grande computador com um banco de dados incrível que está Uhum. gerando algum comportamento. E aí, quando esse comportamento traz coisas boas, né, coisas fluidas, legal. Agora, quando esse comportamento traz desconforto, desarmonia para a nossa vida, é importante a gente olhar para isso e poder reajustar, entender que trilha é essa que o comportamento está seguindo para a gente poder desconstruir essa trilha e adotar um novo comportamento. Faz sentido isso para você? Não, faz total sentido. E, na verdade, você usa. Ai, gente, olha isso, Ah, Silvinha. Hoje o meu celular resolveu. Olha, é que eu vou anotando todas essas coisas que acontecem, né? Você sabe que são várias. Cair, ele ainda não tinha caído, gente. Então, essa vai ficar para minha live que eu vou fazer um dia, que era a live sobre lives, entendeu? Para dizer tudo que acontece nela. Vamos lá, fica aí quietinho agora. Então, assim, essas expressões que você usa, Silvinha, eu acho que são super interessantes, né? E elas fazem exatamente essa analogia. Então, por exemplo, eu vou citar aqui algumas que você usou, né? E vou começar exatamente pela que você acabou de falar. Assim, quando você fala sobre labirinto mental, somos nós mesmos que construímos esses labirintos e em que momento da vida isso acontece e como sair deles para que a gente não construa tudo outra vez. ótima pergunta. Vamos lá. Labirintos mentais são registros que a gente tem. E esses registros a gente carrega desde do ventre da nossa mãe até a nossa infância, até os dias de hoje, e muitas pesquisas indicam que a gente carrega esses registros desde a nossa ancestralidade. Então a gente está muito acostumado a entender, a perceber que eu tenho esse tom da pele por causa dos meus pais, eu tenho esse tipo de cabelo por causa dos meus ancestrais, meus olhos, isso e aquilo. Então isso é todo esse visível já é explicado há muito tempo, falado há muito tempo e muito evidente para gente. Agora, esse invisível, que é esse padrão emocional, esses registros, agora tem estudos e debates e discussões que começam a perceber que talvez a gente também carregue essas memórias emocionais. Então, alguma coisa que a minha bisavó, minha tataravó experimentou lá atrás na vida dela, Uhum. eu nem conheci, nem sei o nome, mas essa emoção, esse registro está aqui. Agora, para a gente não ir lá atrás, tão longe, para quem não acredita, para quem desconfia, porque na constelação a gente tem muitas evidências de como esse passado longínquo impacta a nossa vida. Mas tem gente que não acredita e tudo bem, eu respeito o sistema de crenças de cada um. Mas a gente pode perceber labirintos mentais de coisas básicas. Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de dar, né? Chegou o sol da tarde, começou a bater sol na minha casa, e aí eu peguei automaticamente, fui lá, fechei a cortina e achei esse comportamento normal, entre aspas, Uhum. algo que eu faço todo dia. Esse é um comportamento do piloto automático. Esse é um comportamento padrão. Eu não paro para pensar o que está por trás desse comportamento. Mas, de repente, eu posso ir para sua casa e aí tá batendo o sol da tarde e você não fecha a cortina.
E aí aquilo vai me gerar algum desconforto. Eu vou olhar para você e falar: nossa, a Raquel é tão descuidada com a casa dela. O sol tá entrando, vai estragar os móveis, vai estragar, vai queimar o estofado do sofá, vai estragar o tapete. E aí eu começo a fazer um monte de pensamentos, criar um monte de pensamentos e de ideias na minha cabeça, em contraponto do que eu tô, do que eu tenho como hábito, do que você tem como hábito, que comportamento é esse, né? Do meu comportamento versus seu comportamento. Agora, qual é o labirinto mental por trás disso? Eu, Silvia, quando eu era criança, eu via sempre a minha mãe fechar ou mandar a gente fechar a cortina na nossa casa. Por quê? Porque era um janelão de vidro grande e ela falava: fecha a cortina, porque essa cortina vai, porque o sol vai estragar o tapete, o sol vai estragar o sofá, porque o sol vai estragar o piso, enfim. Cresci ouvindo isso. Mas eu nem me lembro que eu cresci ouvindo isso, porque esse registro fica no que é chamado inconsciente. E aí Na verdade, a explicação do porquê ficou perdida lá atrás. Mas o que você guardou foi o condicionamento de fechar a cortina. E aí isso esse, passou a ser um padrão para você. esse condicionamento é o que a gente chama de piloto automático. E todo piloto automático, ele tem como raiz esse labirinto mental, que registro de memórias e de emoções que eu tenho, que faz. Esse pensamento é tipo na velocidade da luz, então eu nem passo por ele, eu vou direto para o comportamento. Só que eu dei Sim. um exemplo bobo, eu dei um exemplo simples, né? Agora, isso é para qualquer situação na nossa vida. Às vezes, quando a gente olha para uma pessoa e aí tem uma impressão meio estranha, sente um desconforto. Às vezes, quando a gente faz alguma coisa e a outra pessoa, você faz uma coisa inconscientemente esperando uma reação e a outra pessoa tem outra reação. Então, daí começam a surgir os nossos conflitos, os ruídos de relacionamento. Faz sentido Exatamente. isso para você? Sim, sim, porque são coisas que às vezes não estão a nível consciente, né? E que o outro não entende. Mas, na verdade, você já tem algo, né, padronizado lá atrás. E Com aí, certeza. e aí que você trouxe o X da questão. O outro não entende, muitas vezes eu mesma não entendo. Porque o grande barato dos trabalhos das terapias sistêmicas é esse autoconhecimento para eu poder olhar para mim e para eu poder me entender melhor e entender quais são essas minhas condições mentais, quais são esses labirintos mentais que eu tenho, qual é esse condicionamento da minha forma pensamento que está gerando aquele comportamento. E quanto mais eu mergulho em mim, quanto mais eu conheço, mais consciência eu vou trazendo para esses labirintos. E cada vez que eu trago consciência para esses labirintos, eu trago também a possibilidade de reconstruir esses caminhos para não serem tão labirintos assim e tornar assim uma coisa mais direta, mais fluida com o que eu quero para minha vida, com o que eu estou buscando nas minhas relações. Exatamente, não, total. Agora, uma outra expressão também que você usa, né? A gente falou agora o que a gente falou do labirinto, não foi? Então, Sim. agora a outra expressão que você fala, assim, que a gente acaba muitas vezes vivendo no esquema do piloto automático, que foi o que você falou, né? Isso quer dizer que acabamos nos condicionando a essas situações desde pequenos, né? E vamos perdendo o link com a nossa consciência de entender o porquê agimos assim, né? Quer dizer, acho que é exatamente o que você acabou de falar. Agora, você acha que no fundo, Silvinha, somos nós que, de certa forma, acabamos abafando a mente por saber que muitas vezes ela nos alerta e nos faz sair da zona de conforto e desconstruir algumas verdades que a gente não quer ver? Muitas vezes sim, Raquel, porque geralmente quando eu tenho um comportamento que está me gerando um desconforto, esse comportamento ele está associado a uma dor emocional. E Uhum. essa dor emocional é algo que eu não quero ver, algo que eu não quero lembrar, algo que às vezes eu fico afirmando para minha mente, já resolvi, ficou no passado, não quero mais saber disso, não quero mais falar disso, só que o emocional tá lá, uma ferida aberta, escancarada. E aí, quando o emocional tá com uma ferida aberta escancarada, eu tô emanando uma energia como se o emocional falasse assim: olha para cá, porque tem que cicatrizar isso, a gente precisa olhar isso. Ou então, uma proteção que quando o emocional está muito protegido, muito blindado,
a gente gera o quê? Uma desconexão entre o pensar, sentir, falar e fazer. E aí a gente traz incongruências para a nossa vida. Então, de novo, trazendo um exemplo meu que eu sempre gosto de dar. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. E aí aquilo para mim foi um trauma, uma dor emocional. E o tempo passou, eu falei, não, tá resolvido, já morreu há muito tempo, aprendi a conviver com isso, mas às vezes num filme que eu nem sabia que não fazia ligação, às vezes eu me emocionava, eu chorava no Dia dos Pais, né, que foi recente agora. Então, Sim. eu gosto de lembrar dessa história por conta disso. Eu chorava, ficava triste e falava, ah, não, mas isso é normal, mas eu perdi meu pai com 15 anos, então qualquer pessoa que perde um pai que gosta teria esse comportamento. Até que eu fiz o movimento de olhar para dentro, olhar para a ferida emocional, poder cicatrizar essa ferida emocional e poder me relacionar com isso de um outro lugar. E quando a gente muda isso, Raquel, é incrível que a gente muda várias outras coisas. Por isso a expressão do labirinto, né? É porque são várias saídas, vários caminhos, tudo se intercala, tudo se conecta de alguma forma. Então, na constelação a gente fala muito da função pai, né? A função pai fala do seu sim para a vida, do seu direcionamento, a função pai fala da sua assertividade profissional. Enfim, tem várias coisas que correlacionam com a função pai. Então, eu com a função pai mal resolvida dentro de mim, porque aquela dor foi um registro infantil de uma criança que se sentiu abandonada. Olha que incongruência. O mental não consegue entender isso, mas o emocional registrou isso. Então, de repente, o meu pai sumiu. E aí, o que aconteceu? A informação de abandono ficou. E aí isso veio prejudicando a minha vida em várias relações. Enquanto eu não paro, não olho para isso, para ressignificar isso, eu continuo experimentando aquelas dores e continuo culpando o outro e me debatendo e reclamando da vida e reclamando que as coisas não acontecem. Enfim, as coisas ficam empacadas. Não, eu fico, você vai falando assim, eu fico pensando assim, que não tem jeito, né? Assim, quer dizer, tem jeito, só é a opção de cada um, mas eu acho que dentro desse labirinto tem que se enfrentar, igual um minotauro, e ir andando para poder chegar na origem. Porque quando você fala, né, dessa desconexão enfim, esses buracos que vão ficando, eu acho que isso acaba gerando também, né, Silvinha, o espelhamento, aonde essa falta acaba sendo procurada, talvez no externo. E aí começam todas aquelas confusões, né, de você experimentar aquilo que você precisa curar em você. Não é isso? Isso, porque geralmente aquilo que eu não dou conta de ver em mim, eu atraio um espelho deste tamanho para o outro servir de espelhamento para aquela minha dor. Então a gente precisa estar sempre muito atento quais são as nossas queixas recorrentes, né? O que naquela pessoa está me incomodando? Que desconforto que eu estou experimentando? E a gente sempre buscar essa autorreferência. Tem uma pessoa que fala, que eu acho muito engraçado, né? Quando você está procurando o caminho de iluminação espiritual, a iluminação espiritual nada mais é do que você tirar o holofote do outro e trazer o holofote de volta para você. Eu adoro essa frase tua. Já exercitamos, e isso muda tudo mesmo, né, Silvinha? Isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque quando a minha atenção está no outro, eu estou apontando o dedo para você, eu estou reclamando de você, eu estou vendo o seu defeito, mas eu estou desconectada de mim. E é muito interessante, porque eu já falei aqui, acho que da outra live, né, que a minha história, eu vim do mercado financeiro. E essa desconexão para mim foi muito evidente, que naquela época que eu trabalhava no mercado financeiro, as pessoas me descreviam de uma forma que eu fazia aquele sorriso amarelo, balançava a cabeça, tá? Mas eu falava assim, gente, mas eu não sou assim. Eu não sou do jeito que essas pessoas estão falando que eu sou. Isso é a falta de integridade interior. Então, naquele momento, eu estava completamente desconectada do meu pensar, sentir, falar e fazer. E essa incongruência é como se eu estivesse emanando ruído. Quando eu emano ruído, eu colho ruído, né? É como se o som aqui estivesse ruim, se a internet estivesse falhando, a gente escuta as coisas com ruído, né? Agora, quando o som está claro, a mensagem chega com transparência, a vida fica muito mais fluida. Não, com certeza. Agora,
Silvinha, você não tem uma noção, assim, às vezes a gente tem aquela impressão de que tem mais uma voz, de que tem mais, ou que a mente tem várias vozes e que elas te mandam fazer coisas exatamente antagônicas. Como saber e detectar qual voz que está mentindo? Ótima pergunta. Vamos lá. Não existe, pelo pensamento sistêmico, né? Não existe certo e errado. Existem experiências, né? E é muito interessante que a programação neurolinguística, a PNL, fala muito pra gente de um modelo chamado TOTS. Testa, opera, testa, sai. Significa o quê? Que não tem loucura maior do que eu ficar fazendo a mesma coisa esperando outro resultado. É mais ou menos isso que o modelo fala. Eu faço, eu tenho uma ação e um comportamento. Eu gostei do resultado, eu repito aquela ação, aquele comportamento. Eu não gostei do resultado, eu preciso mudar aquela ação. E aí, trazendo isso para o tema da nossa live, né? O que é mudar essa ação? É justamente olhar para essa mente que mente para você, para esse labirinto mental. O que acontece na maior parte das vezes, Raquel? A gente não age na vida, a gente não interage com as pessoas, a gente não toma atitudes, a gente reage. E o Sim. reagir tem muito a ver com esse momento. Se a gente para ver esse momento pré-pandemia, pré-quarentena, a vida toda muito acelerada, todo mundo correndo muito, todo mundo, né, naquele ritmo frenético, está faltando tempo para fazer tudo que eu quero. Então, se eu estou correndo, entre aspas, contra o tempo, eu não estou agindo, eu estou reagindo. Quanto mais eu estou nesse estado de reação, menos eu estou decidindo com o coração, menos eu estou decidindo com autonomia, mais eu estou reagindo através dessa pré-programação, desse labirinto mental. Então, respondendo a sua pergunta, como que a gente faz para saber quando eu tenho várias vozes falando? Eu preciso parar. Eu preciso parar para integrar essas vozes todas, porque cada voz traz uma mensagem. Então, quando a gente sente medo na hora de fazer alguma coisa, por exemplo, o medo não é um inimigo. O medo não é algo que deva ser exterminado. O medo é algo que a gente deve integrar na gente, porque ele é um sistema de alerta que ele vai te lembrar. Olha, tem um labirinto aqui, lembra? Esse labirinto tem uma pegadinha, tem aquele buraco que você escorregou, caiu, se machucou. E aí, quando você fica presente para isso, você começa a se relacionar com medo de outra forma, você começa a colher os frutos positivos desse medo, que é se preparar de uma forma para experimentar aquela situação de um outro lugar. Tá dando para entender? Você tem um exemplo que eu acho muito legal para as pessoas poderem entender, que eu adoro, que é exatamente o que você citou rapidamente aí, o do buraco. Né? Assim, coloca para a gente aqui como é que é. Né? Assim, na verdade, é um processo, né? É um trajeto, né? Que a gente vai percorrendo ou não. Esse texto é um texto chama-se Autobiografia em 5 capítulos. Depois, se quiser, eu até te mando, você pode postar na página, que esse texto é maravilhoso. Maravilha. De forma resumida, o primeiro capítulo é: eu ando por uma rua, tem um buraco, eu caio. Não é minha culpa. Eu devia ter trazido esse texto para ler. Vai ser no improviso mesmo na minha memória. Eu tenho certeza que você sabe ele praticamente de cor, Silvia. Vamos lá. E aí você tá naquele buraco, você começa a se debater e você sabe que não é, e você fica achando que não é sua culpa, que você tá sendo injustiçado pelo mundo e que droga, que merda, que isso, que aquilo, que você tá naquela situação. Leva uma eternidade para você sair daquele buraco. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Tem um buraco fundo na calçada. Eu caio. E aí, de novo, eu fico me debatendo naquele buraco. Eu olho e já reconheço. E eu percebo que se tornou um hábito. E aí, fazendo um paralelo disso, é quando a gente começa a ter a consciência dos nossos ciclos repetitivos, dos padrões repetitivos que a gente experimenta na vida. Sim. Ainda assim, leva uma eternidade para eu sair de lá. E aí, capítulo 3. Ando pela mesma rua. Tem um buraco fundo na calçada. Eu sei, eu vejo. Ainda assim, eu caio. Mas eu sei que é minha responsabilidade. Saio imediatamente. O que é isso? Outro princípio básico do pensamento sistêmico e dos trabalhos terapêuticos sistêmicos.
autorresponsabilidade. Essa história de eu trazer o holofote para mim, eu olho para mim, peraí, qual é esse mecanismo, que labirinto mental é esse que tem aqui, que está me gerando esse comportamento vicioso de cair sempre no mesmo buraco? Isso. E aí, nesse terceiro capítulo, eu já consigo sair mais rápido, né? Então, eu já vou, já reconheço, já assumo a responsabilidade e saio, que é o passo do quarto capítulo. Tem um buraco fundo na calçada. Ando pela mesma calçada, tem um buraco fundo nela. Eu desvio. Ou seja, eu já tô alerta, eu já tô desperta, eu já tô consciente, né? Já fiz o meu processo de expansão da consciência. E aí eu já aprendi aquela lição. Quando eu já aprendi naquela lição, é igual a nossa época de colégio. Passei de ano, tchau e benção, eu não preciso mais atrair essa situação para mim. O que acontece no momento seguinte? Capítulo 5. Ando por outra rua. Então, esse texto é maravilhoso e ele fala exatamente desse caminho do despertar da consciência. Ele fala do nosso processo. Só que na outra rua, mais para frente, a gente vai descobrir um outro buraco, né? E aí, às vezes a gente escorrega naquele buraco de novo. Então, isso é um ciclo. A diferença é, eu vou experimentar a vida de uma forma de ciclo vicioso, onde eu não saio do lugar, ou eu vou experimentar a vida numa espiral ascendente, que é um ciclo virtuoso. Então, eu estou passando para aquele lugar que é parecido, mas eu já estou no andar de cima. O exemplo que eu gosto de falar é igual a aula de matemática. No colégio, a gente aprende aula de matemática, né? Então, eu não lembro em qual série, até porque mudou lá a nomenclatura, mas em algum momento a gente aprende 1 mais 1 igual a 2. Então, a gente aprendeu a somar. Já aprendi matemática. Não, mas agora você vai aprender a subtrair. Então tá, aprendi, agora já sei matemática. Mas agora você vai aprender a multiplicar. Aprendi, então agora eu já sei? Não, agora você vai aprender a dividir. E assim vai, entendeu? E o aprendizado, o nosso caminho, o nosso labirinto mental, o nosso autoconhecimento é nessa escalada também. O aprendizado é contínuo. Você vai aprendendo, vai aprofundando num caminho sem fim, eu diria. Acaba quando termina, né? Acaba quando a gente morre. Então, enquanto a gente está aqui, a gente vai aprendendo a desenvolver cada vez mais. Hoje eu vi no Instagram de uma amiga minha que eu achei bem... Enfim, né? Já é uma coisa meio manjada, mas como é verdadeiro, né? Aquela coisa assim, nossa, mas o gráfico da minha vida é tão cheio de altos e baixos. Ainda bem, né? Porque literalmente o dia que estiver linear é porque alguma coisa morreu em você, né? Então eu achei isso bem bacana. E é essa sutileza que você fala, né, Silvia? Porque assim... Tem muitos momentos que a gente tem a noção, quer dizer, tem a noção não, tem a impressão de que você está exatamente no mesmo lugar. Que você fala assim, meu Deus, mas eu já passei por aqui, eu tô vivendo, a impressão que me dá é que a minha vida não está evoluindo e andando para frente. Mas se você parar para pensar, né, as coisas, você pode exatamente estar passando pelo mesmo lugar, que é a mesma rua, mas dessa vez você desviou do buraco. E a gente tem que aprender, né, conseguir entender essa sutileza, porque isso muda o nosso olhar em relação a gente mesmo, né, de valorizar a nossa evolução, não é? Esse é o nosso grande combustível, Raquel. Eu adoro esse ponto pelo seguinte: muita gente fala, não quero ficar olhando para o passado, só quero olhar para frente, só quero olhar para frente, só quero olhar para frente. Só que eu estou olhando para frente, achando que eu estou vendo uma paisagem, mas talvez seja um quadro, então uma tela que está aqui na minha cara e eu não estou saindo do lugar. Então, algumas pessoas não têm essa percepção. É muito importante que a gente esteja atento. E o atento significa que passado, presente e futuro coexistem. E aí eu chego num outro ponto polêmico, né? Se passado, presente e futuro coexistem, eu posso mudar o passado. E aí eu posso mudar o presente e eu posso mudar o futuro. Sim, só que mudar o passado não significa eu mudar o evento. O passado ele é feito de 2 componentes, né? Um evento passado e um conteúdo emocional, uma memória acoplada àquele evento. Sim. Ao evento, eu não posso fazer nada, mas a memória, o conteúdo emocional, eu posso mudar. E quando eu mudo, eu limpo toda essa estratégia do labirinto mental que a gente está falando, eu ressignifico tudo aquilo e eu faço novas conexões. Isso gera mudança para a nossa vida. Isso gera a mudança no presente, porque eu começo a emanar menos ruído
e mais integridade, e aí eu vou atraindo outras situações para mim, e aí a partir disso eu mudo o futuro. Como? Escolhendo novos caminhos, escolhendo novas trilhas para eu seguir. E aí, exatamente no ponto que você falou, quando eu estou olhando para trás e eu vejo, poxa, como eu evoluí, eu posso me nutrir de toda a força e toda essa caminhada que foi difícil, né? Como a gente começou a live falando, não é fofinho, gostosinho, Não. tão agradável assim, escarafunchar aqui dentro das nossas emoções e olhar para as nossas dores. Só que Uhum. quando a gente olha e fala assim, nossa, como melhorou, aí a gente tem o combustível que a gente precisa para seguir adiante. E você acha que, na verdade, tem algum momento que é uma decisão interna? Assim, quando você... Porque tem uns momentos na vida que você percebe que é uma virada de chave. Você acha que essa virada de chave ela é um acúmulo de tudo que você foi trabalhando e chegou aqui? Ou também você acha que tem aquele momento que você olha para a droga do buraco e fala assim, cara, chega, eu já entendi. Esse já entendi, ou seja, essa consciência, você acha que ela vem, é um somatório desse trabalho que você vem fazendo de conscientização? E tem um caminho, assim, por exemplo, tem que parar para olhar para dentro, né? Tem várias maneiras de se fazer isso, né? Por exemplo, né, a gente tem o momento terapia onde a gente fala, 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 né? E a gente tem o momento terapia onde a gente para e olha para dentro, né? Então, assim, na verdade, eu falei isso tudo aqui para dizer o seguinte, Silvinha, que são 7h01 e que eu queria exatamente experimentar com todo mundo que está aqui, né, a parte prática, né, do trabalho da Silvia, onde a gente para, né, com o mental, né, com o nosso cabeção, e que a gente consegue entrar em contato, né, com essa consciência, né, que é a nossa essência e o nosso labirinto de trás, não, de frente para trás. Não é isso? O que você vai Isso. propor hoje para a gente? Vou propor uma dinâmica. Só quero fazer um parênteses aqui. Às vezes o fala, fala, fala parece que é só o mental, mas lembra que existem técnicas como o do coaching hipnossistêmico, que eu adoro e sou praticante, que Inclusive, pela fala a gente vai conduzindo o cliente a reajustar essa forma de pensamento dele. Então a gente vai trazendo insights. Ah, então às vezes pela fala a gente consegue fazer isso também, tá? E respondendo a sua pergunta, eu acho que isso é um processo. Tem vários caminhos, tem várias possibilidades, não à toa. Agora, em 2020, tem várias propostas terapêuticas diferentes. Eu entendo que é uma variação sobre o mesmo tema, tem um monte de gente falando a mesma coisa. O que mais me preocupa? Não tem mágica, não tem o externo, não tem o salvador que vai resolver todos os meus problemas. Tem esse compromisso da autorresponsabilidade, do autocuidado. Eu vou olhar para dentro, eu vou mergulhar, o outro é só um facilitador nesse processo. E aí, nessa facilitação, né, eu sei que eu não vou estar sozinha, e aí eu vou encontrar um atalho que vai tornar essa jornada um pouco mais fácil, né? Mas é sempre bom a gente entender que essa jornada não é um passo, ele é um acúmulo de passos, exatamente como você falou, é um passinho de cada vez. somatório, E exatamente. quanto mais você vai caminhando, mais você consegue chegar nessa virada, né, de chave. E aí, quando você vira uma chave, você vê que tem mais 10 para virar. Mas, Exatamente. Olha cara, aqui. conversa, vamos entrar para a dinâmica. Vamos. Agora, Silvia, faz um favor para mim. Coloca, no caso, porque eu não botei o título, né? Então, eu vou botar aqui que a gente está aqui num momento, né, da dinâmica. Vai ser uma meditação, porque, gente, até para mim é surpresa, ela não me contou nada. E, assim, eu entrego completamente às cegas para a Silvinha. O que a gente vai. O que eu chamo aqui? Meditação, dinâmica, o que vai ser? Acho que uma meditação guiada é um bom nome para Perfeito. isso. Então, Enquanto você escreve, eu vou pedindo para o pessoal que está aí assistindo a gente para se colocar num lugar confortável, se puder ser num lugar mais silencioso, para você não ser interrompido. Quanto mais profundo você consegue ir nessa meditação, né, maior a nossa faxina interna para esse labirinto mental. isso. Então, Dedique-se. Olha aqui, aproveita. se eu não consigo, eu não sei eu colocar, quer dizer, eu não sei como eu coloco, eu geralmente coloco antes da live.
mas você consegue digitar aqui e me mandar no comentário, que aí eu fixo. Vamos botar meditação guiada. Silvia Cury. Gente, olha aqui, ó. Concentrem-se, respirem, porque essa mulher é poderosa. Vamos aproveitar esse presente, porque esse momento dessa pandemia traz esses presentes para a gente, da gente poder estar aqui, né? Absorvendo e integrando toda essa. Botou? Coloquei. Vê se você consegue receber aí. Ok. Fixar comentário. Fixei? Acho que eu fixei. Fixado. Ótimo. Vamos lá. Isso mesmo. Ficando feríssima já nesse negócio digital. Você tá uma expert em lives. Uma Vamos lá. liveira. Para a gente poder fazer o trabalho, então vou pedir para vocês se colocarem numa posição confortável, de preferência pernas e braços descruzados. E aí, fechem os olhos, tragam atenção para a respiração, para o ar que entra, fica um tempo, depois sai, abrindo espaço para um novo ar entrar, ficar um tempo, depois sair. E assim você vai fazendo contato com a inconstância da vida e já ativando na sua memória celular a impermanência, onde os eventos vêm, ficam um tempo e depois podem ir. Onde os acontecimentos cumprem uma função na nossa vida e depois podem ir. Respira grande, solta. E a gente vai chamar a ajuda de uma cor, a cor violeta, que ajuda a gente a fazer essa grande faxina. Então eu quero que você intencione que você está tomando um banho de luz violeta. Deixa esse banho de luz entrar em contato com o seu corpo, com a sua mente, com a sua alma, seu espírito, com as suas emoções, com seus pensamentos, suas memórias celulares. Deixa essa cor violeta envolver cada uma das suas células e intenciona a liberação de resíduos emocionais obsoletos. Tudo aquilo que você experimentou e guardou aí dentro de você, como aquelas coisas que a gente guarda no nosso armário, no nosso guarda-roupa, e aí de repente a gente chega para fazer uma faxina. Simplesmente intencione que essa faxina aconteça. E aí nesse banho de luz violeta, você vai inspirar esse violeta e trazer toda essa cor violeta aqui para o seu mental, para o seu cérebro. Deixar que essa cor vá percorrendo esses labirintos. E a partir disso, vá dissolvendo, levando embora todos os resíduos, todos os excessos, tudo que não te serve mais, tudo que está atravancando o seu caminho. Deixa a cor violeta simplesmente levar isso. Internamente você só precisa repetir: eu libero. E vai percebendo que isso vai saindo de você, vai escorrendo pelos seus pés, em direção à terra, em direção ao núcleo da terra. E o núcleo da terra tem essa sabedoria, essa habilidade de receber todos os resíduos orgânicos, decompor esses resíduos. Simplesmente deixa que a sua sabedoria maior, essa que coordena um monte de coisa que você não precisa nem pensar, deixa que ela faça essa função de liberar, de entregar para a Terra, para que a Terra possa decompor, regenerar, transmutar, transformar. E aí é como se esse banho
de chuva violeta estivesse lavando as suas dores de infância, seus traumas, suas mágoas, aquela sensação de abandono que ficou registrada por você por algum motivo que não faz mais sentido em pleno ano de 2020. Aquela emoção rancorosa guardada dentro de você, de uma mágoa experimentada, que fez sentido num espaço-tempo diferente do aqui e agora. Intenciona que tudo isso seja liberado agora. E a Terra vai absorvendo. Assim como a gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. E a natureza absorve o gás carbônico e devolve oxigênio para a gente vai liberando essas dores, esses traumas, essas mágoas, essas angústias para a Terra. E a Terra vai devolver para a gente nutrientes. Nutrientes que vêm subindo do núcleo da Terra em direção aos nossos pés e pernas, como se fossem raízes sugando do núcleo da Terra uma luz líquida, na cor rosa. Deixa essa luz líquida subir na cor rosa, como se fossem raízes puxando do núcleo da Terra e entrando direto na sua corrente sanguínea. Deixa a sua corrente sanguínea absorver essa luz líquida rosa e ir nutrindo cada uma das suas células, abastecendo com essa liberdade de ser quem você é, com amor próprio, com acolhimento. Toda essa energia de amor incondicional vai entrando e ficando registrada em cada uma das suas células, dos pés à cabeça. E quando você perceber que o seu corpo todo está pulsando, vibrando nessa cor rosa, e aí esse rosa vai expandindo para a sua família de origem. Deixa esse rosa chegar e tocar seus irmãos, se você tiver irmãos, seus pais, para os filhos adotivos, deixa esse rosa estender para os seus pais biológicos e para os pais adotivos. E deixa esse rosa ir expandindo em direção a toda a ancestralidade. Todos que vieram antes de você, todos que experimentaram dor, angústia, sofrimento em suas vidas. E agora, ao receber essa luz rosa, é como se você dissesse: valeu a pena. Agora todos podemos experimentar mais paz, mais harmonia e mais amor. É como se você permitisse que essa faxina acontecesse em você e se expandisse para todos os seus ancestrais, para todo o seu sistema. Criando uma nova conexão. E percebe que quando você emana essa luz rosa lá para trás, para toda a sua ancestralidade, isso forma como uma onda do mar, que vai e volta. E aí você recebe ainda mais amor incondicional. Deixa isso te nutrir, te abastecer
E vai sentindo uma nova conexão, uma nova nutrição, uma nova informação, preenchendo esses espaços de labirinto dentro de você. Respira grande, solta. Vai trazendo atenção para os seus pés e pernas, mãos e braços. Respira grande, solta, alonga se for o caso. Respira grande, solta, vai abrindo seus olhos novamente, voltando para o aqui e agora. E vai me contando como foi a experiência de vocês. Contem aqui no chat para mim. Raquel, como foi a experiência para você? Foi profundíssima, foi uma delícia. Achei muito interessante essa coisa que você falou do mar, né? Teve uma hora que eu visualizei, sim, a coisa realmente indo, né? E a coisa voltando e banhando todo mundo de volta, né? Quer dizer, não só a mim, mas assim, é essa troca, né? Que eu acho que não é só com seus ancestrais, mas assim, me deu um insight dessa coisa na vida, né? Que é isso, né? A gente volta, vai e vai, né, banhando todo mundo. O que vocês acharam, gente? Ó, maravilhoso, gratidão. Essa meditação, ela é muito simples, ela é rápida e eu super recomendo que vocês usem sem moderação. Por quê? Cada memória que a gente tem é fruto de alguma experiência que algum antepassado nosso teve. E isso fez parte da vida deles e só por isso a nossa vida aconteceu também. É como se fosse um grande roteiro. Quando a gente fala nas constelações, né, de honrar a nossa ancestralidade, é validar cada uma dessas dores experimentadas pelos nossos ancestrais e, a partir disso, poder emanar uma nova frequência, tanto para a gente quanto para todos eles, né? Lembrando que, assim como a gente sabe do conhecimento do DNA, o DNA de cada um deles está aqui no nosso DNA, Uhum. então eles vivem dentro de nós, né? Eles estão aqui presentes. E quando a gente faz esse movimento, a gente vai trazendo liberação para a gente, para eles, para a nossa história. E eu acho que o momento é bem oportuno para a gente trazer liberação para a história atual, exatamente para a gente poder construir uma nova história daqui para frente. Exatamente. Se eu tenho um porquê das cores que você escolhe? Tem vários porquês. O violeta também é conhecido como a chama violeta, para quem conhece isso. É conhecido como o raio, sétimo raio, raio violeta, raio de Saint-Germain, mestres ascensos. Então, cada cor ela tem uma função e cada sistema de crenças atribui um nome diferente, uma metodologia diferente. Agora, o importante é a gente saber que a cor é universal, a linguagem e o sistema de crenças não. E cada cor tem uma frequência. Cada cor tem uma frequência e essa frequência tem uma função. Então, quando a gente se conecta com a função, não importa muito no que você acredita, no que você sabe, no que você não sabe. O importante é permitir que Uhum, aquela uhum. função exerça o seu papel dentro de você. Então, a gente tem o raio azul, muito conectado com o Arcanjo Miguel, por exemplo, para quem acredita, é o Moriá, o primeiro raio, o raio da fé, Arqueia Fé também. Tem o segundo raio, amor incondicional, enfim. Tem isso, esses são os preceitos da grande fraternidade branca, dos mestres ascensos. Agora, independente disso, a chama violeta, por exemplo, está muito conectada com a ametista. O cristal ametista também é roxo, também tem essa função de transmutar, de regenerar. O raio rosa, segundo raio, ele está conectado ao quartzo rosa, o cristal que a gente usa Ó, a para... Dani já botou aqui, já juntou sem saber. Ó, você botou o violeta e o rosa já aqui.
Isso, porque Não, foram... e é doido porque hoje, assim, essa coisa da sincronicidade, você vai, né, terminar, mas eu achei engraçado, assim, que eu sempre escolho aleatório, assim, um incenso. E hoje eu peguei chama Violeta de Saint-Germain, né? E eu não Isso, sabia nem o que você ia fazer. Interessante. você não sabia, mas a energia, ela leva consciência. E a minha energia, ela está muito conectada com a energia de Saint-Germain. Por quê? Porque um terapeuta sistêmico, a função dele é regenerar, transformar, é, transmutar aquela energia dos clientes ou das pessoas que nos cercam. Então, eu estou sempre muito conectada com a chama violeta, sempre muito conectada com Saint-Germain. Enfim, então, você não precisa ter essa consciência, mas você captou a mensagem que eu estava emanando, que se conectou. Mas a gente também está e estava mais, né, do que normalmente hoje conectados, né? Pois é, Perguntaram se a live vai ficar gravada. Sim, as lives ficam gravadas no IGTV e vocês, inclusive, podem compartilhar essa live com quem vocês quiserem, né? Basta apertar ali e mandar por aquele aviãozinho, né? Para quem vocês acharem que tem a ver, né? Poder integrar essa energia linda que a gente, né, tá vivendo aqui hoje. Né? Mas, Silvinha, só para você terminar, você tinha falado estava no terceiro raio, eu te cortei. é porque são 7 raios principais, mas esse é o barato, né, daquilo que a gente está falando. A gente não precisa entender e não precisa saber, a gente precisa só se disponibilizar. Então, quem assistiu as minhas lives logo no início da quarentena, que infelizmente não ficaram gravadas, mas eu me comprometo a fazer de novo, da chama trina. A chama trina é o raio azul, raio rosa e raio amarelo, os 3 primeiros raios, A né? gente fez essa live aqui, da A gente Chama fez aqui Trina, também, e né, da ela chama. está gravada. Então, quem quiser ver, vai lá no IGTV, lá no começo, que a gente fez logo no início, né, da Eu pandemia. acho que naquela época não ia para o IGTV. Eu não sei se tá, Não, não. mas eu consegui resgatar, porque eu fui lá e Ah, sim, peguei um desses experts assim da vida e eu consegui, porque como eu joguei para o YouTube na época, eu consegui depois vou jogar de volta para o IGTV. Então, esta live está lá sim, vocês podem ir lá maravilha. sim. Essa Vem chama trina é incrível e que é o amarelo, o azul e o rosa que dançam, né? que Linda pensam em você, manifestação. que se integram. Então, a gente não precisa saber, nem entender e nem acreditar, porque é o mais incrível que pessoas que não acreditam na grande fraternidade branca, por exemplo, quando experimentam o contato dessas dores, dessas cores de coração aberto, conseguem se conectar com os benefícios que ela traz para gente. É mais ou menos o trabalho de cromoterapia, por exemplo. Né? Você não precisa saber toda a teoria da cromoterapia para entender que as cores têm uma frequência, têm uma vibração e elas impactam em você. Feng Shui, por exemplo, você não precisa entender de Feng Shui, mas se você seguir as orientações básicas de Feng Shui de alguém, você vai sentir que a vibração da sua casa muda, né? Que aquela frequência muda. E se você, para quem ainda está resistente, que não acredita em nada disso, eu sugiro começar a frequentar mais lugares como constelações em grupo, que agora acontecem online, inclusive amanhã mesmo, aproveito para fazer uma propaganda aqui. Pode fazer sua propaganda. Eu vou fazer uma constelação online em grupo, pelo Zoom. Então, quem quiser maiores informações é só ir lá na minha bio, no link da minha bio, que tem um link direto para o grupo de WhatsApp. É Mas Silvia Cury 1, não é isso, Silvia? um, Silvia tá. Cury com Y1. Mas tá também no post de hoje, de quem chegou até aqui. É só ir lá, né, e olhar. Experimentar meditações, porque existem diferentes tipos de meditação, experimentar diferentes tipos de técnica. Por exemplo, eu costumo falar que tem técnicas que são de alto impacto, né? Essa história de caminhar na brasa, de ficar numa imersão sem comida, com um sono restrito. Tudo isso são diferentes técnicas que têm por objetivo desconstruir essas armaduras que a gente cria. E aí cada um busca o seu caminho e tá tudo certo, né? Como eu falei logo no início da sessão, da live, não tem certo nem errado. O caminho que você buscar, aquele que você se identificar mais, tá ótimo para você. O importante é que busquemos, né? A gente não pode ficar parado
E para nossa idade eu posso usar essa metáfora de falar igual um disco arranhado, né? A garotada não sabe o que é um disco arranhado, mas a gente experimentou a fase do disco arranhado, né? É verdade, mas acho que a galera aqui do Projeto In-House sabe o que é um disco É, arranhado. Não, eu acho que o importante 20 é anos. a intenção que a gente coloca, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Silvinha Cury, maravilhosa, olha aqui, ó. Muito obrigada, tá? É sempre assim uma honra, um prazer, uma delícia te receber. Eu mais uma vez falo aqui que para mim está sendo assim um grande presente essa oportunidade que, como você diz, a onda ela passa por mim, ela vai para todo mundo que está aqui, ainda se expande para o IGTV depois, porque hoje as pessoas já voltaram um pouco ao seu ritmo, então nem sempre as pessoas podem assistir ao vivo. A Yarinha Figueiredo, por exemplo, chegando agora, ó, que eu vi. Não adianta entrar ali pelo cantinho, não, que eu vejo tudo. Enfim. E é isso, né? O bacana é isso. Assim, eu acho que é a gente poder estar, né, que nem essa onda, então, compartilhando isso tudo com todo mundo, né, queridona? Então, muito obrigada, gratidão. Isso mesmo. E quando a gente repete esse trabalho, essa meditação, ela vai ficando cada vez mais fácil de sentir, de se perceber e vai expandindo cada vez mais, né? Para trás, para os lados, e aí, de repente, já impacta nos vizinhos, na vizinhança, em todo o bairro, em toda a cidade, para a gente poder ser a força ativa de transformação que a gente quer aí para um mundo melhor para todos nós. Exatamente, querida. Então, olha só. Obrigada, Silvinha. Obrigada a todo mundo. Só queria, assim, para terminar, dizer que essa semana a gente ainda tem uma live na quinta-feira com a Patrícia Maier do Casa Cor, que, assim, resolveram desbancar todos os desafios e vão fazer o evento, né? E aí eu quero entender como isso tudo vai acontecer, né? E é isso, Sil. Então, olha aqui, gente. Boa noite para todo mundo. Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo grande, E até a obrigada. próxima, Silvinha. E quem quiser, vai lá nessa live que a gente fez, né, Silvia, da Chama Trina, que está lá no comecinho do IGTV. Vocês vão descendo, vocês vão achar ela, porque super vale a pena, né? Vale a energia da chama trina. Até eu vou lá para resgatar esse vídeo para mim também. Pois é isso, tenta resgatar de lá. Os que eu fiz na minha página, eu não consegui salvar e eu perdi. Eu não tinha um expert da internet, porque eu sou meia iniciante ainda nesse universo. Mas tá vendo? Sempre tem uma forma de resgate. Bom, para quem entrou aqui agora, a gente começou hoje o horário quebrado. A gente começou às 6h30, né? E a gente está terminando agora, então, às 7h30. Mas quem chegou agora, vai lá no IGTV, que já já vai estar no ar para vocês, tá bem? Beijo, Sil! Beijo Vou grande. encerrar aqui, gente. Beijo, beijo. Fiquem com Obrigada. Deus. Até quinta. Também. Tchau.